Olá, alunos e alunas. Vou estar gravando aqui esse vídeo, tá? Depois eu vou estar postando um outro vídeo sobre os conteúdos que estão sendo trabalhados aqui no volume 2, né, do segundo bimestre de vocês. Esse material, ele foi postado, né, na sala de aula virtual de vocês e é um volume agora que foi produzido por cada professor dentro da sua disciplina, né, para poder compor ali essa carga horária que vocês têm que estar cumprindo, né, no segundo bimestre, com conteúdos que os professores selecionaram, né, dentro daquilo que nós acreditamos ser mais relevante e importante para ser trabalhado com vocês, tá? Para a gente poder estar ali fazendo um melhor trabalho, né, atendendo vocês de uma forma que a gente saiba que vocês vão conseguir ali estudar, né, de forma ali com conteúdos mais sucintos, resumidos, mas com informação, com conhecimento, né, com condições ali de vocês compreenderem um pouco melhor sobre o que está sendo trabalhado dentro daquela temática. E esses vídeos são mais no interesse de complementar esse estudo de vocês, tá? Eu sei que o tempo é curto, mas pelo menos tentem, né, reservar um período ali, nem se for só no final de semana, se você tem o final de semana. Ah, mas o final de semana? Sim, o final de semana, porque se a gente está ali se dedicando para estudar, então vamos nos organizar para isso, né? Porque se esses vídeos de 20, às vezes pode até chegar a meia hora, porque eu falo demais, mas são ali um tempinho ali que você vai estar tirando, né? Não é um dia inteiro, né? Para você estar se dedicando ao seu estudo, dedicando a você, né? Porque é igual falam, né? Podem tirar tudo da gente, menos o nosso conhecimento, né? Mesmo a nossa capacidade ali de nos posicionarmos, né? Porque sem conhecimento a gente não consegue se posicionar, a gente não consegue argumentar, a gente não consegue compreender o mundo que está ao nosso redor. E a sociologia, ela é um conhecimento importante muito nesse sentido, porque é um conhecimento voltado exatamente para compreender e entender os problemas sociais, a realidade que a gente está inserido, né? E compreender que essa realidade, ela não é uma realidade natural, que a gente já nasceu ali e que a gente deve aceitar porque sempre foi assim. Não, a sociologia exatamente tem esse olhar de que as coisas não são naturais, elas não são desta forma, elas são construídas historicamente dessa forma, elas são construídas ali por meio de relações que foram sendo estabelecidas ao longo da história e que foram sendo justificadas por N motivos, né, não naturais, né? Embora você tenha vários discursos para justificar, né, seja o discurso religioso, porque Deus quis, né, ou até o científico mesmo, né, com a noção de que existem seres ali mais preparados, né, porque eles têm mais tempo para poder pensar e conduzir ali os outros que não têm tempo, porque tem que trabalhar. Tem toda uma teoria, né, se a gente tiver tempo aqui de trabalhar, que justificaram todos esses processos, né, que a gente vivencia aí, do que é a política, do que é o Estado, do que é essa relação do cidadão com o Estado, né, como isso se deu. Tudo isso é uma construção social, histórica, que tem explicações, né, que não tem a ver com questões naturais, né, porque é coisa do ser humano mesmo, né, ele tem essa necessidade de se organizar. Não, né? Tem várias explicações que a gente pode trazer, e a sociologia é uma dessas explicações que ajudam a gente a compor ali essas explicações que a gente pode trazer sobre por que as coisas são da forma como são, né? Então, é isso que vai ser trabalhado aqui com vocês nessas semanas 1 e 2, como que se dá esse estudo da sociologia, como se constrói esse olhar sociológico, né, onde que tudo é questionado, onde que nada é visto como algo natural, né, como algo que faz parte do ser humano, né, e assim por diante, né. Então, quando a gente vê aqui na semana 1, eu vou trabalhar não o conteúdo assim, né, mas dentro do que está sendo proposto ali na atividade é que a gente vai aprofundar um pouquinho no conteúdo, né. Então, pela atividade vocês já percebem que no conteúdo está sendo trabalhado 2 formas de conhecimento, né, porque a gente tem várias formas de conhecimento que a gente separa para poder compreender melhor, né, como que o ser humano cria ali, né, várias formas de explicar, de entender o mundo que existe ao seu redor. Então, por exemplo,
né? A arte é uma forma de conhecimento, né? É uma forma de expressar ali a realidade, né? Por meio de imagens, né? Por meio de esculturas, por meio de pinturas, tudo isso está representando ali, né? A forma como o ser humano ele lida com os seus questionamentos, né? Percebe ali uma realidade que ele está vivendo, que seja uma realidade ali de tristeza social, de problemas sociais ou não, de beleza também, né? Então, a arte é uma forma também de conhecimento, né? Da gente ver isso. Mas também tem outras formas de conhecimento, como os dois que estão sendo trabalhados aqui na semana 1, que são o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum. E fora eles, e fora o conhecimento, né, de artístico, né, você também tem o conhecimento filosófico, você tem o conhecimento religioso, né, que são todas ali formas de explicar e de expressar ali, né, formas de se entender, né, a nossa origem, de se entender ali as nossas relações sociais, porque elas são conflituosas, né, ou como a gente tem esse lado também de solidariedade, né, como isso se dá, como que o ser humano consegue se organizar, né? Até o conhecimento religioso também traz muito isso, né? Se a gente for ver bem dentro dos livros sagrados. Então, todos, ou dentro de qualquer outra forma de religião, que não necessariamente esteja ligado ali a livros produzidos, né, por Espíritos Santos, por divindades, ou por profetas, etc, né? Mas a gente também tem religiões voltadas ali para várias explicações, né? Seja que voltado para explicações com a relação do ser humano com a natureza, até com a própria ciência, né? Que você tem formas de religião dentro do positivismo, por exemplo, que explicam, né? Que são mais científicos, né? É, e assim vai, né? Então, quando a gente fala dessas duas formas de conhecimento, que é o científico e o senso comum, a gente está falando exatamente de um conhecimento ali que é produzido no cotidiano, nas nossas relações ali, pelas as coisas que a gente vai percebendo ao longo da nossa vida, né? Que se uma coisa acontece, leva a outra, né? Então, por exemplo, né, se eu tive sorte naquele dia porque eu estava com um trevo de 4 folhas, né, no bolso. Eu estava minha mãe me ensinou ali que se eu fizer um chá de tal coisa vai melhorar o meu estômago, né? Então, tudo isso são coisas assim que a gente não sabe. A minha mãe não vai saber explicar, a minha avó não vai saber explicar o que tem naquela planta que ajuda a meu intestino não ficar mais ácido. Ela não vai saber explicar isso, né? O meu estômago, né, de ficar mais ácido, né? Não vai saber explicar isso, não vai saber o porquê disso, né? Mas a ciência já consegue explicar, né? A ciência já vai aprofundar ali nesses tipos de explicações para poder ali mostrar ali, né, que existem certos porquês, certas causas que vão gerar ali certas consequências, né? Aí que traz esse exemplo dessa pesquisa, né, que, por exemplo, fala sobre exatamente isso, né, de você usar ali certos elementos como maracujá, por exemplo, que é justificado para poder acalmar, mas a gente não sabe explicar dentro do senso comum, dentro daquilo que foi passado para a gente de geração em geração, e a gente simplesmente toma por acreditar, né, porque a gente vê que realmente quando a gente toma a gente relaxa, a gente sente isso, ou então foi passado para a gente dessa forma, de que se a gente tomar a gente relaxa, então a gente acredita, né? E vai passando isso, né, de geração em geração. Isso é o senso comum, né? É algo que não é verificado, é algo que não é testado, algo que não tem ali uma explicação ali real, né? Uma explicação palpável, a não ser aquela questão de que, eu sempre foi feito assim, né? Uma outra pessoa eu conheço, ela faz isso, né? E dá certo. Então, assim, se pautam ali exatamente só por experiências mesmo cotidianas, né? E de referência que a gente tem porque foi passado para a gente desta forma. E já o conhecimento científico, não. Ele vai se pautar ali por todo um processo que é chamado de método, metodologia, né? E que vai ser seguido, pode ser seguido por qualquer um que vai chegar àquela mesma conclusão, né? Ou então pode até introduzir outras formas de entender aquilo ali também,
né? Mas assim, vão ser ali, o conhecimento científico é uma forma que traz ali todo um percurso que você segue de pensamento, de raciocínio, né? Que visa ali realmente provar, né, por meio de testes, experimentos, se aquilo que a gente está querendo entender, se aquilo acontece por isso ou por aquilo, né? Se tem alguma coisa a ver, se tem alguma relação, por que daquela relação, tentou todo um questionamento por trás, né? E vai ter toda uma explicação, se não tiver essa explicação, né, palpável, né? Porque palpável que possa ser comprovada, né? Aí não é ciência, não tem como ser um conhecimento científico, aí seria um senso comum. Então, aí quando a gente tem, né, essa diferença entre essas duas formas de conhecimento, aí que essa proposta de atividade tenta trazer ali para vocês aprofundarem, entenderem um pouco mais qual que seriam essas diferenças entre o conhecimento do senso comum, né, e o conhecimento científico, que é mais aprofundado, né, e traz todo um processo de identificação, de testes, de experimentos, de comprovação, né, para realmente chegar ali a uma conclusão, coisa que não acontece no senso comum. Na semana 2, aí está trabalhando aí rapidamente, né, o que seria a sociologia, que vocês têm que ter em mente principalmente o quê? Dentre as formas de conhecimento, a sociologia, até o próprio nome já está falando aqui, ela vem aqui de uma chamada ciência social. Então, ela é um quê? Um conhecimento científico, obviamente, né? Então, assim, muitos meninos às vezes respondem dentro da questão quando a gente pergunta, sociologia faz parte de qual forma de conhecimento? Ele marca, às vezes, até que é senso comum. Mas será que a pessoa sabe diferenciar? Então, portanto, ela marcou de qualquer forma, né? Porque a gente fica até sem entender por que ela acha que sociologia é do senso comum. Será que ela leu sobre o que estava sendo colocado ali, sobre o que é a sociologia, né? Ela tem método, ela tem todo um procedimento, ela tem ali algumas técnicas que são utilizadas para poder ali chegar a uma determinada conclusão, analisar algo, né? Então, ela é uma ciência. Ela não usa ali simplesmente de argumentos somente de crença ou de tradição, porque foi passado. Não, a sociologia não utiliza desses tipos de argumentos, né, para poder pautar ali aquilo que ela está trazendo de conclusão, de explicação, né? Então, aí por isso a gente fala que é uma ciência, né? E ela se formou ali ao longo do século XIX, a sociologia, exatamente com essa intenção, de ser ali uma ciência, assim como são as ciências da natureza, né? Como a biologia, por exemplo, né? Que busca ali ser reconhecida, né? Como um conhecimento que tem ali pautado em coisas concretas e não especulação, não naquilo que eu acho, né? Mas em coisas assim concretas, em coisas que podem ser observadas por qualquer um que se analisar ali de uma forma profunda também vai entender aquilo que está sendo passado de conhecimento e de explicação pela sociologia. Então, quando a gente fala que a sociologia é uma ciência, ela se dá por isso, né? Porque eles tiveram essa preocupação de entender ali o que? Os problemas sociais. Por que ocorrem alguns fenômenos, né? Como, por exemplo, por que você está tendo um aumento ali da população nas cidades? O que isso provoca, né? A violência tem aumentado, então por que disso? Né? As relações entre pais e filhos, entre esposo e esposa, né? Entre casais têm se alterado, têm mudado. Por que disso? A sociologia sempre vai trazer esse questionamento do porquê, quais são as causas, o que tem levado aquilo ali. E sempre vai se pautar por questões, eu não vou pautar assim sobre, o que seria uma sociedade que existiu antes para existir isso. Não, eu vou buscar na história, em coisas concretas, em coisas que estão documentadas, né? Vou ver ali como que essas pessoas viviam anteriormente, como elas passaram a viver agora, né? E aí eu vou coletar isso por meio de quê? Que aí são as técnicas, né? Pode ser por meio de entrevista, pode ser por meio ali de dados estatísticos, né? Pode ser ali por meio de jornais, de documentos ali que mostram ali, retratam ali de alguma forma uma realidade que eu quero entender. Então, por isso que a sociologia é uma ciência, né? Porque ela está se pautando nesses procedimentos,
né, para poder buscar entender a causa da onde que está surgindo aquilo ali e o que aquilo ali pode provocar ou tem provocado naquela sociedade. Então, diante disso, né, aí que a gente vai e pega esse trecho aqui, ó, que aí o Bourdieu, que é um dos sociólogos mais de referência ali quando a gente fala, né, também sobre o estudo, o que que é esse estudo da sociologia, né, e fora outros estudos também que ele faz, né, sobre relações de poder, etc. É, aí ele vai trazer aqui que a sociologia ela tem uma função crítica, né, ou seja, de investigar o que acontece e os mecanismos que atuam na vida social. Então, ou seja, né, todas aquelas causas ali, né, que estão gerando ali, o que pode estar envolvido, o que estaria envolvido ali, que pode estar sendo observado, que está modificando. Ah, você quer entender a violência? Por que ela está aumentando? Então, vamos buscar ali, então, o que está sendo de diferente naquela sociedade? O que tem acontecido de diferente naquela sociedade? Como que ela funcionava anteriormente e como ela está funcionando agora? Então, tem toda uma relação que a gente tem que estabelecer, buscar lá ao longo da história, principalmente fazer todo esse processo, esse apanhado, para poder chegar numa conclusão, né? Então, aí, uma dessas questões ali, né, o que a gente sempre mais debate, é quando a gente vai virar e falar, por exemplo, do aspecto do racismo, porque ele existe, né, se ele existe, né? Então, aí, a sociologia sempre vai pautar aquele, novamente, em dados. Aí a gente traz ali um exemplo, né, igual foi trabalhado no volume 1, essa tabela, né, na questão que vocês fizeram lá na semana 1 do volume 1. Aí que é uma das formas da gente entender como se dá esse processo ali de chegar a esse olhar sociológico, né, que vai criticar, que vai entender, tentar entender a realidade como algo que não é sempre assim, que é natural, né, porque é lógico, né, então assim, os negros eles foram escravizados, então obviamente eles vão continuar sendo... Não, mas por que disso? Né? Qual que foi a justificativa diante disso? Né? Será que é uma coisa óbvia? Né? Será porque a gente tem que continuar vendo eles, então, os negros como uma população ali que é incapacitada de trabalhar em liberdade? Eles só sabem trabalhar ali mediante castigos físicos? Né? Porque essa era uma das justificativas que impediram os negros, principalmente após a abolição da escravatura, de serem inseridos no mercado de trabalho, que eles não saberiam trabalhar em liberdade. Sim, né? Então, aí a gente tem que buscar toda essa relação histórica e mostrar. Não é por uma condição ali biológica, não é porque o negro ele é preguiçoso, não é porque o negro é inferior, não é porque... Não, né? Então, assim, quando a gente representa, né, principalmente, né, a entrada nas universidades que a gente sabe que tem todas umas questões por trás, principalmente a sociologia nos ajuda a entender isso. Né? Então, assim, esses dados são o início de tudo, né? Quando a gente fala, a gente se questiona, existe racismo no Brasil? Aí é só a gente pegar esses dados, por exemplo, né? Do porquê você tem no Brasil uma relação aqui, ó, de 47,7% de população brasileira branca e as outras raças que são tidas como inferiores, como os pardos, que seriam aquela mistura racial, né? E que também, em sua maioria, né, eles são pobres, aí você pode relacionar, a partir disso eu posso ver. Aí eu vou pesquisar como que é a situação socioeconômica, como que é a situação ali social dos pardos e dos negros. Aí a gente vai ver, você tem dados que provam isso, que a maioria dos pardos e negros são pobres. Eles frequentam escolas públicas. Ou muitos deles ali não conseguem às vezes nem concluir a escola, né, o estudo formal, porque tem que trabalhar, porque tem que ajudar no sustento de casa. Então, coisa que a maior parte dos brancos não passa. Mas eles são que não são a maioria naquela sociedade. Eles não são uma minoria, né? Assim, se a gente for pegar, por exemplo, né, igual os amarelos e indígenas, né? Que é uma população bem reduzida, mas se a gente for pegar ali, né, eles, querendo ou não, são uma minoria frente às outras raças que são inferiorizadas dentro da sociedade brasileira. Né? Se a gente juntar só os pardos e os negros aí nessa conta, vai ser quase 51%, mais de 51% da população brasileira. Então, ou seja, é a maior parte da população. Né? E ainda assim, quando a gente vai olhar lá numa das melhores universidades, quem faz parte desse lugar,
né? Aí a gente vai ver que esmagadoramente, né, são os brancos. E por que disso? E por que disso? Então, aí é que a gente vai sempre refletir. Qual que é a situação, então, desses pardos e negros? Igual eu falei anteriormente. Qual é a situação social desses pardos e negros? Aí a gente vai começar a ver. Ó, eles não têm acesso ao estudo. Se tem um estudo sem qualidade, eles não têm ali um tratamento ali digno. Eles são vistos como cidadãos de segunda categoria, porque eles não têm acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, a uma habitação, né? E tem que viver ali apenas para sobreviver. E não para estudar, para buscar uma sala. Entende? Então, assim, a gente, dentro da sociologia, a gente pauta em dados, em vários dados, que a gente vai ali, ó, casando um com o outro. Eu, a partir desses dados de uma universidade, eu posso ver, então, portanto, e questionar outras questões por trás. Né? Então, qual é a situação desses pardos, desses negros na sociedade nacional? Por que eles não conseguem? Ah, porque eles não querem? Porque eles são preguiçosos? Né? Não, mas sendo que eu vejo que eles são uma parte da população que está encarcerada, eu vejo que a maior parte da população que não tem acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, então será que isso não tem a ver com a entrada deles ou não dentro das universidades? Então, aí são questionamentos que a gente sempre vai trabalhar trazendo o quê? Dados, né? Dados. Dados estatísticos, seja por entrevistas, para entender como que é a vida de cada indivíduo, né? Alguns representantes dessas diferentes populações, né? Raciais, e assim a gente vai chegar a essa conclusão de que sim, existe racismo no Brasil. Então aí, quando a gente pega na questão 1, né, aí tá trazendo exatamente isso. O que a sociologia, então, estuda? Né, são esses problemas sociais, né, são essas questões ali que a sociedade, a vida em sociedade traz, que vão sendo construídas ali, né. Quais são os problemas sociais que mais afetam você, né, ou sua família? Esses problemas, eles podem ser qualquer um, mesmo que você não esteja desempregado, mas o desemprego afeta você de alguma forma, né? Porque isso pode desencadear o quê? Aumento da violência, né? Seja que, e por isso, você pode ver ali mais pessoas ali perdendo direitos, né? E com isso, quando eu tenho menor pessoas tendo condições de entrar no mercado de trabalho, porque a oferta está sendo baixa, né? Mas a demanda está sendo muita, a tendência é o quê? O salário ser menor. Né? Os direitos serem reduzidos dos trabalhadores, coisa que tem acontecido, principalmente no período de crise que a gente está vivendo, né? Aí mesmo que são cortados direitos, né? Aí pode reduzir a jornada de trabalho, mas também pode reduzir o salário, né? E assim por diante, né? A capacidade de compra das pessoas vai diminuir, obviamente, né? Então aí as coisas até chegam a ficar ali em falta, né? Porque, igual quando a gente teve um aumento, na verdade, da procura, né? Porque quando você teve um número aumentado de desempregados durante a pandemia, você teve que ter políticas públicas que ajudassem essas pessoas, né? Então, aí você gasta mais com o orçamento público, então isso pesa mais para a população toda. Mas por que tem mais gasto público, né? Não porque as pessoas não mereçam ter um auxílio, elas têm que ter um auxílio, mas porque esse auxílio não ajuda as pessoas a terem mais empregos para garantir ali um retorno desse gasto. O problema não é você ter gastos sociais, mas o problema é que você não tem ali um retorno daquela população para poder recompensar ali, né, devolver aquele dinheiro que está sendo gasto. Mas a culpa é da população não, né, porque é um direito da população. Né? Se a gente for buscar em leis, na Constituição Nacional, ali deixa bem claro, né? Até dentro dos direitos humanos é isso, né? Que principalmente é dever do Estado garantir ali, principalmente em condições de crise, né? Que não falte ali a dignidade humana, né? Porque é um direito de qualquer um a uma condição básica ali de sobrevivência, né? Mínima ali, pelo menos, né? Então, são questões que a gente tem que levar em consideração. Se aumenta mais gastos sociais, lógico que isso vai ter um peso mais para frente, né? Então aí você começa a ter o quê? Privatizações. Aí começa a ter essa justificativa de privatizar, vai privatizar Correio, vai privatizar no seu Eletrobras, né? Quer sair privatizando tudo para poder ter dinheiro em caixa. E isso vai afetar a população, sim,
né? Porque a tendência é de você ter ali uma oferta de serviço que não seja necessariamente de qualidade, porque eles querem lucrar, né? Aí você tem o aumento dos preços daquilo que vai ser ofertado por empresas privadas, né? E isso prejudica a gente diretamente, óbvio. Mesmo que eu não estivesse desempregado, mesmo que eu não tenha desempregado, mas olha um monte de coisa que pode trazer, né? Então, quando a gente tem a questão 3 aqui, aí é o que eu já tinha já até dado a resposta para vocês. Qual forma de conhecimento a sociologia faz parte? Aí só ficar atentos e lembrar o que a gente já explicou anteriormente, né? E atentar ao conteúdo também que está trazendo isso, de forma clara, né? Qual forma de conhecimento a sociologia faz parte. Então, como eu vou acaba que os vídeos podem ficar um pouquinho compridos, né? Mas não tenta não ficar muito compridos ali para não ficar, né, aquela coisa difícil de vocês acompanharem. Tentem, mesmo que se vocês acharem que está muito grande, começa a ver o vídeo, depois se você termina de ver o vídeo, em outro momento, né? Mas não deixem de estudar, tá? A questão é saber se organizar, tá bom? Então, é isso, tá? No próximo vídeo aí eu vou trabalhar as outras 2 semanas para a gente concluir, fora também as atividades complementares que eu vou estar postando e vou também estar explicando por meio de vídeos, tá bom? Até mais!